Livro do profeta Ezequiel, capítulo 13, 13º capítulo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo número 13, verso 1. O título é Profecia contra os falsos profetas. Ezequiel, capítulo 13, versículo 1, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que, profetizando, exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Na outra tradução diz assim, o verso 2: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Amém? Amém. Então, que nós vemos no começo desse capítulo, onde o profeta de Deus, Ezequiel, vai profetizar contra os falsos profetas. De fato, podemos entender essa profecia como uma palavra de Deus para todos os profetas falsos de todas as épocas. O fim é o mesmo, é o juízo de Deus, é a condenação de Deus. Então, nós vemos no começo dessa mensagem que agora os falsos profetas que diziam falsas palavras iriam ouvir a verdadeira palavra de Deus, iriam ouvir a verdadeira ordem de Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A característica desses profetas, desses profetizadores, eles profetizavam o que eles viam em seu coração, o que eles sentiam no seu coração, o que eles viam no seu coração. Esse é um dos erros gravíssimos de muitas pessoas que dizem profetizar o seu profeta. Falar o que vem no coração, falar o que sente no coração. Nós não fomos chamados por Deus para falar o que vem do nosso coração, o que nós sentimos do nosso coração. Pois a Bíblia diz em Jeremias 17, verso 17, que o coração do homem é enganoso. A Bíblia também diz nos Evangelhos, Jesus diz que é do coração do homem que sai coisas ruins, mau pensamento, prostituição, adultério, avareza. Portanto, o coração não pode ser a base para nenhuma profecia, pois o coração é enganoso, diz a Bíblia. A natureza do homem é pecaminosa. Então, esses profetas que existiam na época de Israel, na época de Jeremias, de Ezequiel, eram homens que falavam o que eles viam no coração, o que eles sentiam no coração, o que eles queriam ver. Eles não falavam o que Deus mandava, eles não falavam o que Deus ordenava, mas eles simplesmente falavam o que o coração deles desejava falar. Palavras agradáveis, aprazíveis, lisonjas, palavras bajuladoras, que somente iriam agradar os seus ouvintes. Assim era a característica desses falsos profetas. Até porque a maioria dos ditos pregadores e profetas, eu quero te colocar profeta como os pregadores de hoje, os pregadores do Evangelho, a maioria dos pregadores ou profetas hoje do Evangelho, aqueles que pregam o Evangelho do Senhor, a grande maioria é falso profeta. A grande maioria prega falsos evangelhos. Prega porque nunca foi chamado por Deus. Sempre na Bíblia, o número de falsos profetas foi maior do que de profetas verdadeiros. Em toda a história da Bíblia. Elias era um profeta verdadeiro. E ali existia contra ele 950 falsos profetas. E sempre foi assim. Jesus alertou que haveria falsos profetas e seriam muitos. Por isso que a Escritura diz em 1 João: provai
também disse Jesus em Mateus, capítulo 7. O profeta, por quê? Porque Jesus sabia, o apóstolo João sabia, Paulo sabia, Ezequiel e tantos homens de Deus da Bíblia sabiam que o adversário, ele é um lobo, mas ele vem em pele de ovelhas. Ele vem em pele de engano, de falsa aparência. O próprio Paulo disse que Satanás se transforma em anjo de luz. Ele faz com que seus ministros, que são ministros da injustiça, se transformem em ministros de justiça, de moralidade, de causas boas. Então, a contingência de falsos profetas é grande no mundo. É gigantesca, pois é uma profecia da Bíblia. Loucos devoradores, falsos pastores, falsos doutores, falsos mestres, falsos profetas. Essa profecia aplica-se a toda essa gama de obreiros e cargos e ministérios a qual as pessoas ocupam nas igrejas. Porque são pessoas, são líderes, são homens que falam o que agrada seus corações, fala o que vai agradar as pessoas, fala não a palavra de Deus, mas fala a palavra do homem, a palavra do próprio diabo. Nós vemos até mesmo na história de Jeremias. Jeremias estava pregando a mensagem em Jerusalém de arrependimento, para o povo se arrepender, para o povo voltar-se para Deus. Mas os falsos profetas iam contra ele, dizendo: haverá paz sobre Jerusalém. Essa cidade é a cidade de Deus. Aqui tem o templo de Deus. Nada vai acontecer conosco. Haverá paz, haverá segurança. São profetas que, se você analisar superficialmente, falam palavras boas. Têm desejos, entre aspas, bons para as pessoas. Só que por trás está o veneno. O que mata mais gente nesse mundo hoje não é um leão. Não são ursos ou tubarões. O que mata mais pessoas no mundo hoje são mosquitos, comparados a esses animais grandes. Então, o que tem matado muitas pessoas, muitos líderes, em muitas igrejas, falsos profetas, falsas profecias, falsas pregações, falsos evangelhos, não são as heresias chamadas leões ou tubarões, que são coisas mesmo que todo mundo sabe que é heresia, mas são as pequenas heresias. São aquelas que passam desapercebidas, é o veneno na panela, é a morte na panela, é a mentira misturada com a verdade, é a injustiça misturada com a justiça, é a meia verdade, é o pouquinho da verdade com uma gotinha de mentira. Então, essa é a característica desses falsos profetas. Eles profetizam e falam o que lhes vem ao coração, e não a palavra do Senhor, não a palavra de Deus. Se alguém tem um sonho, disse Jeremias, conte com um sonho. E se alguém tem a palavra de Deus, fale a palavra de Deus. Então, nós observamos hoje, nas igrejas, muitas pessoas que falam coisas humanas, falam palavras que vêm do coração e não a palavra de Deus. Porque nós podemos testar até o nosso coração, se realmente ele está de acordo com a palavra de Deus ou não. Mas as pessoas já não acreditam mais nisso. E elas têm a ousadia de dizer: o Senhor vê o nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração. Mas nós paramos para perguntar se isso é uma boa notícia ou uma notícia. Se o Senhor conhecer o meu coração, nós observamos que isso para a humanidade não é uma boa notícia. Deus conhecer o nosso coração não é uma boa notícia, é uma má notícia. Por quê? Porque Deus sabe que somos maus. E Ele é um Deus justo e é um Deus santo. É um Deus que julga com justiça. E o que um Deus justo fará com homens injustos, com corações injustos? Com certeza os julgará. Então, quem confia no coração, quem age pelo coração, pela emoção, esse vai fracassar, esse vai errar. Pode até aparentemente vencer na terra, mas diante do Senhor ele vai falhar. Porque Deus só aceita um coração igual ao dele. Um coração igual ao dele. Um coração de carne, disposto a ouvir e obedecer a palavra de Deus. Do contrário, irmão,
Esses falsos profetas, então, eles profetizavam, eles falavam o que lhes vinha ao coração. Falavam coisas que iriam agradar as pessoas. Eles são bajuladores. É isso o que a Bíblia está dizendo aqui. Eles são pessoas que vão bajular as pessoas. Vão falar coisas que elas gostam de ouvir. Vão falar coisas que elas amam ouvir. Por isso devemos tomar cuidado. O apóstolo Paulo disse em Romanos 16, verso 17 e 18, Romanos 16, Romanos capítulo 16, verso 17 e 18, diz assim, pastor, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor, Jesus Cristo, mas ao seu bem, e com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos simples. Aleluia. Então, a Bíblia já está nos alertando sobre esse tipo de profetas, de falsos profetas, que não falam heresias abertamente destruidoras, a céu aberto, mas por baixo dos panos, com meias verdades, misturando palavra de Deus com coisas do mundo. Eles vão lisonjeando, vão lançando palavras suaves, lisonjas, enganando o coração dos simples, enganando o coração das pessoas. Por isso nós devemos tomar cuidado. Por isso nós devemos estar vigilantes em oração. A própria Bíblia diz sobre a Bíblia, sobre a inspiração da Bíblia, que o apóstolo disse assim, que nenhum homem profetizou segundo a sua própria vontade, mas homens santos falaram a palavra de acordo com a vontade do Senhor. Aleluia, é isso o que a Bíblia diz sobre ela mesma. É isso o que nós aprendemos. Está em 2 Pedro lá. 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21. Essa profecia que vem do céu. Olha lá. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a profecia jamais é gerada no coração do homem, porque o que pode vir de uma árvore má a não ser coisas más, o que pode vir de um coração pecaminoso a não ser coisas pecaminosas. Então toda a profecia da Escritura, da Bíblia, não foi produzida porque Isaías deu matéria de Isaías, agora eu vou profetizar. O Jeremias começou a andar em Jerusalém, começou a ver o pecado, agora eu vou profetizar porque eu quero. Não. Todos eles, Isaías capítulo 6, fala do chamado de Isaías para profeta, Jeremias capítulo 1 fala do chamado de Jeremias, Ezequiel capítulo 1 e 2 fala do chamado desses homens para serem profetas. Ou seja, eles foram chamados por Deus para falar a vontade de Deus, assim também como Noé e todos os profetas da palavra de Deus. Essa historinha de eu profetizo, eu determino, eu profetizo na sua vida o milagre, a bênção, a cura, a restauração, tudo isso aí se torna conversa fiável, porque nós não temos o poder para profetizar nada na vida de ninguém, somente se for pela vontade e pela inspiração do Espírito Santo a profecia vem dos céus, e com base na Bíblia. Pode ser o maior, é o homem mais santo que você vê aqui nessa terra. Se ele profetizar algo fora da Bíblia, anátema seja ele. Pode um anjo descer do céu aqui e profetizar e pregar o outro evangelho, anátema, amaldiçoado seja ele. É o que Paulo nos ensinou em Gálatas, capítulo de número 1. Então, esses profetas, a característica deles é que eles profetizam o que lhes vem ao coração. Eles falam o que vem
para eles falarem. Falam uma mensagem indolor, para agradar as pessoas, para agradar os ouvintes. Devemos tomar cuidado com isso. Se o irmão quiser acompanhar aí, Ezequiel, capítulo de número 13. Ezequiel, capítulo 13. Eu vou ler mais um versículo aqui de Lucas, que vai falar sobre profeta. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 26. Diz assim: Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então aqui nós observamos algo muito interessante que o Senhor Jesus nos ensinou. Que os profetas, Jesus tem um alerta: ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vocês, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Ai de vós. Então, nós devemos tomar muito cuidado quando começamos a buscar o elogio do mundo, quando começamos a buscar somente o louvor das pessoas. Eu prego para agradar as pessoas, para elas falarem bem de mim. Quando um homem entra por esse caminho, já se desviou há muito tempo. Porque Jesus não mandou nós pregarmos. E Jesus também não garantiu que quando nós pregarmos, todos vão aceitar, todos vão se converter. Pelo contrário, ele disse que o mundo iria nos odiar, o mundo iria nos perseguir, o mundo iria nos rejeitar e nos chamar de Beelzebul, assim como fez com ele. Então, os verdadeiros pregadores do Evangelho, aqueles que pregam os céus, pregam o inferno, pregam a santificação, a santidade de Deus, a ira de Deus, pregam o amor de Deus, pregam contra os pecados que hoje a sociedade defende, homossexualismo e tantos outros. Os verdadeiros pregadores da palavra de Deus, aqueles que pregam contra o comércio dentro da casa de Deus, assim como fez Jesus, estes serão perseguidos. Estes o povo vai falar mal, o povo não vai aceitar. Mas ai de vós, disse Jesus, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Se nem de Jesus as pessoas falavam bem na época que ele estava na terra, falavam mal, queriam criticá-lo, queriam achar falhas nele. Por quê? Porque a mensagem dele feria o pecado que era tão amado pelo povo. O pecado que o povo praticava, que os fariseus praticavam. A mensagem dele feria a prática pecaminosa deles. Assim como a mensagem de João Batista ofendeu a mulher de Herodes. Então, os pregadores, querendo ou não, se é um verdadeiro pregador do Evangelho de Deus, vai ofender muita gente. Amém. Não porque ele quer ofender, porque ele é ruim, mas porque é a mensagem que é ofensiva. A mensagem da cruz é ofensiva. É isso que nós aprendemos. Paulo vai dizer assim: a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que cremos, a salvação é poder de Deus. Por quê? Porque os judeus procuram sinais, os gregos procuram conhecimento. As crianças vão ficar quietas ou vão embora? As crianças, olha aqui, vai ficar quieto ou vai embora? Vai ficar quieto. Então a palavra de Deus é loucura. Os judeus procuram sinais, os gregos procuram conhecimento. Mas nós pregamos Cristo, poder de Deus, salvação para todo aquele que crê. Então, não existe meio termo. Não existe evangelho light, evangelho para agradar as pessoas. O que existe é fazer, é falar a palavra de Deus. Hoje não é diferente. Na época de Paulo, nós vemos, aconteceu o que acontece hoje. Na época de Paulo, os judeus procuravam sinais. Aleluia. As pessoas hoje procuram profecias, revelações, sonhos, emoções. Na época de Paulo, as pessoas procuravam
filosofia, sabedoria humana, conhecimento humano. Hoje não é diferente. Quantas pessoas procurando psicologia na igreja, ajuda psicológica, ajuda emocional, palavras que dizem, olha, como você pode ter um casamento feliz, como você pode ter uma vida feliz aqui agora, como você pode prosperar, ser bem-sucedido nos seus negócios, no seu trabalho, como você pode ter sucesso em todas as áreas. Então são palavras que não ofendem mais o pecador. Meu Deus. Então a palavra de Deus, ela é ofensiva. João Batista, quando pregou, ele era ofensivo. Jesus era ofensivo. Se ele não fosse ofensivo, João Batista não teria a cabeça cortada e Jesus teria sido crucificado. Leonardo de Matheus disse assim: se Jesus pregasse a mesma mensagem que muitos pregadores pregam hoje, ele nunca teria sido crucificado. Então, nós observamos que a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, ela é ofensiva. Ela chama o homem ao arrependimento. Ela chama o homem a uma convicção. Ela chama o homem a uma mudança de atitude. Ela chama o homem a uma escolha. Ou é Cristo ou não é Cristo. Ou é tudo ou é nada. Ou é vir após ele, tomar sua cruz e segui-lo, ou não é nada. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por que você acha que as pessoas abandonaram Jesus? Desertaram? Como está no Evangelho de João, capítulo 6. Dura é esse discurso. Essa palavra é dura. Vamos embora. Por quê? Porque a mensagem é ofensiva. A mensagem chama ao arrependimento. A mensagem do Senhor nos ensina a odiar o pecado. A não ter comunhão com o pecado, mas a ter comunhão com Deus. Então, os falsos profetas, eles não eram ofensivos. Eles eram pessoas agradáveis. Eram pessoas que agradavam a tudo. Falavam só o que a pessoa queria ouvir. E está cheio hoje. Se você andar por aí, o que mais temos de ver hoje é isso. Profetas que agradam as pessoas. Pregadores que agradam as pessoas. Que faz você se sentir bem consigo mesmo. Com o seu eu interior. Que faz você... Parece que nem existe mais pecado, né? Todo mundo se sentindo bem. Só que a palavra de Deus, os homens de Deus, eles não se sentiam tão bem assim como as pessoas têm se sentido hoje. Isaías dizia: ai de mim, porque eu sou um homem de puros lábios. Paulo dizia: miserável homem que eu sou, bem que eu quero fazer, eu não faço. Então, o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, leva o homem a esse senso de pecado. Ele vai ter essa humildade. Ele vai reconhecer diariamente quão pecador ele é e quão santo Deus é. Quão imundo ele é e quão maravilhoso Deus é, que em Cristo lhe purificou de todo o pecado. Então não vai haver espaço por orgulho. Não vai haver espaço para tentar determinar alguma coisa para Deus fazer ou exigir alguma coisa de Deus. Porque ele sabe que ele merecia o inferno e ele vai para o céu pela graça. Então quem é ele para querer exigir mais alguma coisa de Deus? Se o que ele merecia era o inferno. Até tem um livro que diz: restitui, eu quero de volta o que é meu. Só que, se nós pararmos para analisar, o que era nosso? A condenação. E ele levou para nos dar a salvação. Então, se for restituir o que é meu, o que é meu? A condenação. Então, eu vou ser condenado. Eu achei muito interessante essa mensagem que eu vi na internet. É interessante. As pessoas querem que Deus restitui, querem que Deus devolve, que Deus lhe dê em dobro, que Deus lhe dê glória, lhe dê honra, lhe exalte, lhe prospere, lhe dê saúde, lhe dê riquezas, lhe dê tantas coisas. E parece que a salvação já não é mais suficiente. Então os falsos profetas fazem as pessoas serem idólatras. Fazem as pessoas adorarem criatura e não o Criador. Fazem as pessoas adorarem prosperidade, dons espirituais, placas de igreja, faz as pessoas adorarem um ministério famoso, faz as pessoas adorarem a sua saúde, o seu bem-estar, o seu bem, a sua família, o seu emprego, e não o Deus Criador, não o Deus Todo-Poderoso.
Então essa é a característica. Terceiro versículo de Ezequiel diz assim: assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Ai dos profetas loucos. É uma profecia da Bíblia contra os falsos profetas. Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e não a palavra de Deus. Isso é perigosíssimo. Quando a pessoa segue o seu próprio coração, segue sua própria mente, segue o que ela sente. Ah, eu fiz isso, eu vou fazer aquilo, porque eu senti no coração. Devemos tomar muito cuidado com isso. Jeremias 17 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Enganoso e perverso. Então, quando as pessoas andam e seguem o próprio coração, assim é os profetas loucos, os falsos profetas. Por que loucos? Porque verdadeiramente é uma loucura falar em nome de Deus sem ter mandato. É a pior de todas as loucuras. É pior do que usar crack, é pior do que usar maconha, é pior do que se prostituir, é pior do que ser homossexual, é pior do que roubar banco. A pior loucura que tem é falar em nome de Deus o que ele não mandou falar. Porque aí a coisa fica mais feia ainda. Porque a pessoa está brincando com Deus. Está brincando com aquele que fez os céus e fez a terra. Ai dos profetas loucos, que seguem seu próprio espírito sem nada ter visto. Eu vejo anjos, eu vejo aquilo outro, eu vejo uma nuvem branca, eu vejo isso aqui, eu vejo aquilo, e eu vejo tanta coisa. Mas talvez nem é Deus que está mostrando. Talvez é o próprio coração dela. Ela cria aquela ilusão. Porque não sei se os irmãos sabem, existe visão de Deus, que Deus dá, existe enganos do inimigo, enganos de Satanás. Então nem tudo é Deus que as pessoas estão vendo aí. Ah, eu vi Jesus na igreja, eu vi um anjo correndo na igreja, eu vi aquilo. Talvez aquilo é uma alucinação, é um delírio, é uma loucura falsa que a pessoa vê. É o engano do inimigo. Ele se transforma em anjos de luz, para enganar. Então, pessoas que ficam seguindo visão e revelação, seja delas mesmas ou de outro, tem que tomar cuidado. Porque ninguém da terra foi chamado para seguir revelação, sonho e visão de ninguém. Nós fomos chamados para seguir a Cristo Jesus. A ida até Ele, tomar a sua cruz e segui-lo. Aleluia! Não há garantia nenhuma de popularidade, de bem-estar, de fama, de glória, de riqueza. A única garantia é a vida eterna. E sofrer e ter aflições nesse mundo, e perseguições, e depois a glória celestial. Então, quanta gente que eu conheço, quantos líderes que eu conheço, que são profetas loucos, falam o que o povo quer ouvir, falam o que o coração deles deseja, o que a mente deles pensa, o que o espírito deles fala sem nada ter. É engano. O inimigo pode mostrar falsos sinais, falsas visões. Assim como Deus tem seus profetas, revela aos seus profetas mistérios, coisas maravilhosas, já limita também. Então ele revela, ele mostra, ele cria situações, imagens na mente das pessoas, e elas acham que é visão, mas é por engano de Satanás. Talvez você nunca ouviu falar isso numa vez numa igreja evangélica. Porque até se falar isso, vão falar que você é incrédulo. Mas não é que nós somos incrédulos, é que nós temos que aprender a discernir. Existe um dom na Bíblia que se chama discernimento de espíritos. Já ouviu falar desse dom, irmão? Está lá em 1 Coríntios 12. O dom de discernir espíritos. Esse é um dom que ninguém procura, ninguém busca, mas é um dos mais importantes. Para você discernir o que é de Deus e o que não é. Pela palavra, pelo poder do Espírito Santo, através desse dom, pelas escrituras, pelos frutos do profeta. Então, existem vários meios aí de nós julgarmos um profeta e as suas profecias. E tudo pela palavra de Deus. Versículo 4 de Ezequiel. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subiste as brechas,
nem fizeste muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Então, esses profetas eram como raposas entre as ruínas. A cidade de Jerusalém era cercada por uma grande muralha. E essa muralha devia ser totalmente fechada, não poderia ter brecha, senão os inimigos poderiam entrar por ela. Então, esses profetas, em vez de estarem na brecha, espiritualmente falando, para livrar o povo do engano, do pecado, do erro, eles eram como raposas, que passeavam e que andavam pelas brechas. Ou seja, em vez de eles repreenderem as brechas do pecado que havia em Israel, eles passeavam por elas, eles se alegravam nelas, eles tinham prazer nelas, eles não ensinavam a palavra de Deus para as pessoas. Por isso, Israel caiu nessa época. E eles não conseguiram permanecer firmes na peleja dos dias do Senhor. Porque eles não ouviram Jeremias, não ouviram Ezequiel, mas eles ouviram os falsos profetas. A grande multidão hoje jamais vai ouvir essa mensagem. A verdade é essa. Pode até ouvir, mas não vai dar crédito. A grande multidão vai ouvir falsos profetas. Assim como foi nessa época, foi na época de Jesus, foi na época de Paulo, e toda a história. Porque o povo não quer Deus. Por isso que eu creio na salvação, a qual Deus nos chama e nos escolhe. Porque se fosse esperar o homem escolher Deus, jamais ele ia escolher. O homem sempre escolheu errado, sempre escolheu o pecado. Se Deus não nos chamasse, não nos escolhesse, não nos elegesse, antes da fundação do mundo, jamais nós serviríamos a Ele. Então, essa é uma verdade. É uma verdade. Então nós temos prazer nessa palavra. A verdadeira palavra de Deus foi porque Deus nos transformou. Deus colocou isso em nosso ser. Senão nós seríamos tão piores e tão perversos quanto os que estão lá fora, ou quanto os falsos profetas. A grande verdade é que o mundo não quer ouvir homens de Deus. O que eles querem ouvir é falsos profetas. Pessoas que vão fazer eles se sentirem bem, mesmo estando no pecado. Tanta gente que eu conheço, irmão, está fumando, está fornicando, está no adultério, está amaziado, e o cidadão está pregando o culto lá, falando que Deus não vem de uma pessoa, que ela vai para o céu, que ela até obreiro toca no altar. É de Deus, sabe? Se João Batista estivesse nessa igreja, ou nessas igrejas, faz comércio, é a pílula, esses dias eu vi no Facebook lá, as pílulas de Deus. Cada segunda-feira que você vai tomar uma pílula. Uma para a vida sentimental, outra para a vida profissional, outra para a vida financeira, outra para a vida familiar. Olha as besteiras que eles inventam. Então é isso que o povo quer. E o povo vai. Cada vez com uma pílula. Acho que vai resolver um passo de mágica na sua vida. O Evangelho não é mágico. O Evangelho não são rituais. O Evangelho é poder de Deus para salvar o homem do pecado. Então, o povo gosta. O povo adora o falso profeta. O povo gosta de animadores de auditório. O povo gosta dessas coisas. Mas o povo não gosta de ser chamado ao arrependimento. O povo não gosta de ser chamado a uma vida com Deus, a uma vida de arrependimento, a uma vida de renúncia, a uma vida de amor a Deus. O comércio que existe em muitas igrejas, em muitas denominações, pessoas que fazem na casa de Deus um mercado a céu aberto, só com fins lucrativos, fins de enriquecer. Até porque hoje o ministério já não é mais vocação, é profissão. O ministério bíblico é vocação, é Deus que chama, é Deus que separa e é Deus que levanta. Hoje é profissão. Eu vou ser pastor porque é um salário bom, né? Melhor do que trabalhar no mercado, que cortar cana, do que... Olha, ganhar 2, 3 mil reais aí na cidade grande, virou profissão. A maioria está nisso, principalmente as igrejas neopentecostais, por profissão somente, para ganhar dinheiro.
As igrejas são como se fossem empresas. Elas têm meta. Esse mês a igreja tem que arrecadar 10 mil reais. Mês que vem 15. E os pastores das regiões que arrecadarem mais, vão subindo mais, vão ganhando mais altos salários. Tem igreja que trabalha com essa lógica. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia. As pessoas estão sendo enganadas pelos falsos profetas. E Jesus disse que eles não viriam em nome do diabo. Eles viriam em meu nome. Em nome de Jesus eles estão vindo. Ou você acha que é à toa que Jesus disse em Mateus 7? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizei. Quantos que estão aí na televisão, nas rádios, nas igrejas, para centenas de milhares de pessoas pregando e profetizando em nome dele? Só que vão ser apartados no juízo final para o fogo eterno. Vão ser lançados nas terras exteriores. Então devemos tomar cuidado. Não devemos olhar para a aparência. Deus não olha para a aparência. Deus, quando chamou Davi, ele não via pela aparência. As igrejas de Apocalipse, os homens viam pela aparência, mas Deus via o interior da igreja. Laodiceia, aparentemente, era rica, mas aos olhos de Jesus era liberado o pobre Senhor. A grande Filadélfia era fraca para as pessoas, era pobre, mas para Deus ela era fiel e guardava a palavra de Deus. Então, devemos tomar cuidado em servir a Deus por aparência, em servir a Deus somente para ter benefícios particulares e pessoais. Devemos servir a Deus para a glória de Deus primeiramente. Esse vai ser o primeiro objetivo. Eu não devo servir a Deus para ser próspero, nem para ser rico, nem para ir para o céu, nem para deixar de ir para o inferno. Eu não devo servir a Deus para ser um bom pregador ou um bom pastor. Eu devo servir a Deus para a glória de Deus primeiramente. Pregar, orar para a glória de Deus. Tudo que fizermos seja feito para a glória de Deus. Então, esses profetas, eles, em vez de pregarem e entrarem na brecha pelo povo, eles passeavam pelos caminhos do pecado. Então devemos tomar cuidado. Esses dias, eu não sei se foi no YouTube que eu vi, um pastor tipo como sentado num trono, uma cadeira especial, só para ele tinha uma cadeira especial, e os outros do lado, ele sentado no meio, e as pessoas vinham colocar uma oferta no pé dele. Olha onde estão chegando já. Idolatria daí. Então, e cheinha a igreja, lotadinha de gente, e pulando, e então que Deus tenha misericórdia. A pessoa está achando que tudo é de Deus, né? Existe as línguas do diabo aí. Muita gente está falando na igreja aí, nas igrejas, não é a língua dos anjos não, não é o dom do Senhor não, é a língua do Satanás, é do engano. E eu já vi já, várias vezes. Então devemos tomar cuidado. Muita coisa é imitação, barata. E as pessoas já não têm mais discernimento. Elas olham para a aparência somente. Verso 6 diz assim: tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tiveste visões falsas e não falaste adivinhação mentirosa, quando disseste, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Olha só o nível desses falsos profetas. Eles tinham visões falsas e adivinhações. O que é uma adivinhação? É você tentar predizer o futuro da pessoa. Então, quantas pessoas acham que estão profetizando, mas estão simplesmente tentando adivinhar o futuro dos outros, revelar o futuro dos outros? Todas revelações mentirosas. Até porque o nosso futuro já está revelado na Bíblia. É só ler. O futuro de todos nós aqui já está revelado na Bíblia. Ou é céu ou inferno. O que acontecer aqui é só uma vírgula. O importante é estarmos firmados com Deus, da graça de Deus. O que acontecer no nosso futuro, seja bom ou seja mal, glória a Deus por isso, como Jó disse. O importante é estar diante de Deus.
Porque Deus não deu explicação para Jó o porquê que ele passou aquelas aflições. Deus não deu explicação para Paulo o porquê do espinho e por que tem que continuar. Era para ele não se orgulhar, mas era para ele continuar fiel. Então, devemos tomar cuidado com visões e adivinhações mentirosas. Olha, Deus me mostrou em você. Você vai ganhar um carro, você vai ser um pregador, você vai ser um cantor, você vai ser isso. Tome cuidado com isso. Tanta gente falando de coisa que não é Deus que está falando. E está cheio. Cheio de gente que vive no pecado, depois sobe no púlpito e quer profetizar. Não tem como isso. O que a Bíblia diz lá em Deus? Homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, não a sua própria vontade. Então, está cheio de gente aí que vê você na igreja, fica com dó e quer profetizar alguma coisa para te agradar. Ih, está cheio. Ah, irmão, está triste ali, pastor. Eu conheço gente que trabalha dessa forma. E a pessoa triste chega lá e começa a profetizar para ela. Só para agradar ela, para deixar ela feliz. Mas será que está agradando aquele que fez os céus e a terra? Então devemos tomar muito cuidado com isso. Visões, revelações, adivinhações mentirosas. Aqueles que falam quando o Senhor não enviou e não mandou falar. E ainda eles esperam o cumprimento da palavra. Quanta gente desviada hoje? Não que seja o motivo, né? Por falsa profecia. Quanta gente que parou por causa de falsa profecia. Conheço um jovem que profetizava para ele que Deus ia curar ele. E ele não foi curado e desviou até hoje. Está desviado. Não que seja motivo, né? Mas ajuda, né? Então, devemos tomar cuidado com isso. Devemos vigiar. Quando a palavra fala vigiar, é sobre isso também. Vigiar o que você ouve. Examinar tudo que você ouve pela Bíblia, pela palavra do Senhor. Verso 8. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e os que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão escritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Ou seja, quem brinca com essas coisas será arriscado do livro da vida. Não estará na Jerusalém celestial. Não para parte do povo de Deus. Porque Israel aqui representa o povo de Deus. Jerusalém aqui representa a cidade santa. O registro do livro é ser riscado, não ser escrito significa o livro da vida. Então, por isso que muitos vão dizer naquele dia, profetizei, curei e até expulsei demônios em teu nome. Apartai-vos de mim. É duro uma palavra para pensar. Pessoas que estão aí, expulsam vários demônios no culto e não vão para o céu. Você pode para pensar nessa declaração? Pessoas que fazem maravilhas e pregam em nome de Jesus, paralíticos andam, cegos enxergam, mas não vão para o céu. Está vendo como uma coisa séria? Está vendo como Deus leva em conta a sua palavra? Deus tem compromisso com a palavra dele. A Bíblia diz que ele dela para cumprir a sua palavra. Então quem distorce a palavra, quem tenta mudar a palavra, ou melhorá-la, ou piorá-la, ou acrescentar alguma coisa nela, ou misturar ela com outras filosofias, vai pagar um alto preço, diz a Bíblia. Vai pagar um alto preço. Porque não devemos acrescentar nada, nem tirar nada daquilo que está escrito na palavra de Deus. Não devemos tentar mudar, piorar, inovar. Ah, eu tive uma nova revelação de Deus. Uma nova revelação de uma verdade bíblica. Temos que tomar cuidado com isso. Cara, a revelação de Deus não é nova. Ela é antiga. Ela é antiga. Tão antiga quanto Deus é. A verdade vem de quem? Vem de Deus. Deus
é eterna. Então, devemos tomar cuidado com esse negócio de novas revelações, novas profecias. Você percebeu que as pessoas que mais caem no laço do diabo é os que procuram, os que buscam novidades, começando pelos líderes, buscam novidades. Eu quero alguma coisa aqui para me fazer na igreja para encher ela. Então eles começam a ver o que está na moda. A moda agora vai ser pastor, mas vai ser apóstolo. Então vai lá, o bonitão é ungido apóstolo, por outro homem. A moda que agora é profetizar a prosperidade. É fazer campanha de libertação. A moda agora é pozinho de ouro na mão. A moda agora é chamar missionários lá da África. A moda agora é culto show. Fazer bastante show. Palavra só 10 minutinhos. Vamos fazer bastante culto de louvor, porque é isso que o pessoal gosta. Então, as pessoas que sempre vivem buscando inovações, novidades, são as mais fáceis e mais suscetíveis a serem enganadas pelo diabo. Porque a única novidade que Deus tem para nós é da palavra dele. É das Escrituras. Então, quem busca só novidades, busca só coisas agradáveis, tem que tomar cuidado. O Senhor está dizendo aqui que ele é contra, ou seja, ele é inimigo daqueles que são falsos profetas e têm visões mentirosas. Ele é inimigo. A pior coisa que tem é ter Deus como seu adversário, como seu inimigo. Então, é isso que ele chama falsos pregadores, falsos profetas, falsos líderes. Verso 10. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo, mas o falso profeta é das outras religiões, né? É os espíritas, tem pessoas que acham que é isso, é os espíritas, não, é o povo de Deus, ou seja, eles estão dentro das igrejas, enganando quem? O povo de Deus. Está escrito aqui na Bíblia. Ou seja, aqueles lá, todo mundo já sabe que é falso profeta. Não precisa subir aqui, pregar e falar. Mas eles são as ovelhas, os lobos em pele de ovelhas. Então, olha o que a Bíblia está dizendo, verso 10. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo, paz, quando não há paz. E quando se edifica uma parede, os profetas a caiam. Diz aos que a caiam que ela ruirá. Haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de Saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, e romperás. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão, onde está o cal com o que a caiaste. Portanto, assim diz o Senhor Deus, tempestuoso vento para romper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de Saraivada na minha indignação para a consumir. Derribarei a parede que caiaste, darei com ela por terra, e seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eles profetizam paz, quando não há paz. Profetizam paz, quando não há paz. Quanta gente, isso aqui de paz é muito forte. Isso aqui fala do Evangelho. Romanos capítulo 5, existe uma doutrina que a maioria dos crentes nem sabe que existe, porque não estuda a Bíblia. Chama justificação. Romanos, desse capítulo até o 5 ou 6, vai falar sobre isso. O pecado e a justificação através de Jesus. E essa justificação que Cristo fez por nós na cruz, veio para nos dar paz com Deus. Então, quanta gente na igreja achando que está em paz com Deus, porque aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, quando não estão em paz de verdade com Deus, foram enganadas, porque elas acharam que era somente vir na frente, levantar as mãos, aceitar a Jesus, depois sentar no banco, continuar frequentando a igreja, mas não abandonou o pecado, não nasceu de novo, não se comprometeu com Cristo como seu Senhor. Elas acham que estão salvas. E os profetas profetizam, paz, você está salvo, você está em paz.
Porque você já levantou as mãos e fez a oração. Então devemos tomar cuidado com isso. Os profetas de Israel é a mesma coisa. Paz, Israel. Vocês são povo de Deus. Vocês terão paz. Os babilônicos não vão conseguir destruir vocês. Vocês são povo de Deus. Deus peleja por vocês. Lembra o que Deus fez com o Egito? Vai fazer a mesma coisa com a Babilônia. Só que eles estavam sendo enganados. Porque sem arrependimento não existe paz com Deus. O Evangelho é o Evangelho de arrependimento e de novo nascimento. Então, quanta gente na igreja sentada achando que está em paz com Deus e vai para os céus, quando na verdade não está em paz com Deus e vai acordar no inferno e vai ser tarde demais. Então, isso aqui é triste, irmãos. Paz quando não há paz. É tantas palavras de autoajuda, tantas palavras para engrandecer o ego do homem, que o homem acha que ele é o cara, que é o cara, que ele está, realmente eu estou bem com Deus. Eu estou dando dízimo, eu estou orando, eu estou vindo na igreja, eu estou jejuando, mas continua no pecado, continua na prática do pecado. Não nasceu de novo, se tornou só um religioso fariseu, hipócrita, mas não se converteu, não nasceu da água do Espírito. E está sendo enganado. E os pastores, os pregadores pregando paz, vou sobre vocês vão para o céu quando eles não estão em paz. Então, devemos examinar a nós mesmos. A Bíblia manda isso. Examine-se o homem a si mesmo. Para tomar a ceia, em 2 Coríntios também diz, examine-se o homem se realmente ele está na fé de Cristo Jesus. Se é que ele já não está reprovado. Examinar. Isso ninguém quer fazer mais na igreja. Isso ninguém mais quer pensar. Ninguém mais quer se examinar. Se realmente está praticando a vontade de Deus ou não. Se realmente nasceu de novo ou não. Se realmente produz na sua vida frutos bons ou frutos maus. Ninguém quer se examinar mais. As pessoas querem vir na igreja, receber palavras boas, se sentirem bem, depois ir embora e continuar com a mesma vida. Amando o mundo, na prática do pecado, uma vida secular e não uma vida em busca, em primeiro lugar, do reino de Deus e sua justiça. E elas acham que estão em paz, quando não estão em paz. É como Israel do passado. A igreja hoje é como Israel do passado. Eles acham que estão em paz com o Criador, quando não estão em paz. Ah, irmão, você está falando besteira, não estou. Laodiceia achava o quê? O que diz no Apocalipse 3? Eu estou rica e não tenho falta de nada. Está lá, leva. Tu não sabes, Jesus disse, que é miserável, pobre, desgraçada, cega e nua. Aconselho que de mim compre ouro, provado no fogo. Use os colhidos com óleo, porque até agora vocês acham que estão enxergando, mas são totalmente cegos. E comprem vestiduras brancas, porque até agora vocês estão nus diante da minha presença. E serão condenados, mesmo achando que são igreja. Mas não são. Então está tudo na Bíblia já. É só ler. É só começar a observar os fatos. A Escritura. É como Israel. Laodiceia é como o Israel desse capítulo 3. Achava que estava tudo bem. Achava que estava em paz. Tem um versículo 6 que diz, ou é Paulo, quando disserem que a paz, haverá repentina destruição. Quantas pessoas da terra, se nós pudéssemos entrevistar, se Deus nos desse se Deus nos permitir, vamos imaginar, nós vimos lá no inferno entrevistar as pessoas que estão lá. Quantas pessoas que viveram estavam em paz, com a família em paz, com o dinheiro em paz, tudo estava uma maravilha. E depois dormiram e não acordaram mais, e quando acordaram estavam na repentina destruição. Quando fizerem paz, haverá repentina destruição. O rico dizia, estou em paz, farta-se a minha alma. Louco, hoje vão te pedir a tua alma, para quem quer. Então os profetas loucos deixam o povo também louco. A loucura do mundo, de achar que está em paz com Deus, porque eles se acham bons, suficiente para ir para o céu pelas suas próprias méritos. Então eles acham que estão em paz.
E vai vir sobre eles repentina destruição. Porque pela Bíblia o homem não está bem com Deus, ele está muito mal. Tanto faz que Cristo veio à Terra para consertar e para nos transformar em filhos de Deus. Então, paz, Glória a Deus. quando na verdade estão em guerra, estão à beira da morte. Você é uma pessoa inteligente. Você vê que a pessoa está na beira do precipício. Você vai dizer para ela que ela está em paz ou que ela precisa sair de lá? Está na beira, mais uma desequilibrada ela cai. Ou você é um pai? Tem uma velhice cheia de carro movimentado. Você vai deixar seu filho passar por esse momento correndo ou você vai repreendê-lo? Está entendendo por que precisa de profetas? Precisa de homens de Deus? Muita gente não vai ouvir, mas vai ter aquele que vai ouvir. Que o Espírito vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E vai salvar. E uma alma mais salva vale mais que o mundo inteiro perdido. Uma alma rendida aos pés de Cristo, nascida de novo. Então, ou sejamos médicos de verdade, ou não tem como. Ou você vai no médico lá, você está com câncer, o médico vai te dar um remédio de dor de cabeça. É loucura, não é? A pessoa que está com câncer, Deus que nos livre, né? Só estou dando um exemplo. Vai no médico, o médico dá um remédio para dor de cabeça. Vai adiantar alguma coisa? Não. Você está com um negócio terrível. Ah, vou dar uma injeção aqui passar a dor. Pode até passar na hora, mas depois volta pior. E é assim que as pessoas fazem hoje na igreja, os líderes. As pessoas estão com câncer dentro delas, espiritual, do pecado, da maldade, da inveja, da avareza, da prostituição. E ficam dando remedinho para dor de cabeça. Pessoal, você está em paz, você já aceitou Jesus, está tudo bem. Não vai acontecer mais nada na sua vida. Quando elas estão, na verdade, precisando converter-se, arrepender-se dos seus pecados. Então, essa é a característica dos falsos profetas. Eles acham que estão firmes. Aqui vai dizer caiar, ou seja, as pessoas levantavam os muros, os profetas caiaram, jogavam o carro, ou seja, deixavam eles firmes. Então, as pessoas estão levantando os muros do pecado, fazendo as coisas que desagradam a Deus, e os profetas estão apoiando. É isso que Ezequiel está dizendo aqui. Só que uma muralha, o Senhor está dizendo, vai cair sobre eles. O juízo vai chegar sobre eles. Eu mandarei chuva na minha ira. Juízo. E essa sairasada, eu lembro de Apocalipse. Algo diz nas taças da ira de Deus, que vai cair fogo. Uma pedra de 15 quilos de fogo vai cair sobre os inimigos de Deus. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Porque o Senhor desaprova essa conduta. Versículo 15 e 16 para encerrar. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram. E vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela tem visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Então, ia cair. Tanto que levantaram o muro de rebeldia contra Deus, como os profetas que apoiavam a prática do pecado em Israel, por causa do suborno, da prosperidade, da fama, da glória do mundo, todos eles iriam cair diante da justiça de Deus. E não é assim hoje? O camarada ali, ó, dava dinheiro para a igreja. Fala nada para ele não. Deixa ele do jeito que ele está mesmo. Eu estou falando isso, irmão, não é coisa que eu ouvi de alguém, eu vivi já. Ah, não vamos mexer com aquele povo não, eles têm uma contribuição forte para a igreja. E não foi só de um pastor não. Ah, irmão, você está pregando muito duro, falaram para mim. Né? Prega mais light, senão as pessoas vão embora da igreja. É assim, irmão.
Você acha que é brincadeira, mas não é. Pessoas estão vivendo no pecado e ainda eles querem pregadores que incentivem elas a continuar no pecado. Ou seja, pessoas é isso que você está dizendo. Pessoas estão levantando muros de pecado na vida delas e querem que os pastores, pregadores, evangelistas venham para o cimento para grudar e deixar esse muro firme ainda, para caiar esse muro. Só que o Senhor está dizendo, o muro vai cair. Vai cair. Pode demorar, mas vai cair. Vai chegar um dia que vai cair. A única coisa que não cairá é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não vão te passar. E aquele que faz a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, diz lá em João, esse permanece para sempre. Ou seja, esse está firmado em Deus, no alicerce, na pedra da esquina. Então não vai se abalar, mas vai ficar firme para sempre. Então, devemos tomar cuidado. Essa palavra de Ezequiel é um alerta para nós. É um alerta sobre falsos profetas. Lá em Filipenses, Paulo diz que eles são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o vento, porque só pensam nas coisas da agora, daqui da terra, e não nas que estão lá de cima. Então essas são as características. E muita gente, o que vai no coração é que muita gente, talvez está até sincera, e está sendo enganada, por falta de conhecimento, por falta da verdade, está sendo enganado. Deus está dizendo, meu povo está sendo enganado por esses povos, por essas pessoas. Mas tudo isso é porque já está escrito na palavra de Deus. E até os que estão sendo enganados também são indesculpáveis. Porque eles têm a palavra na mão. Eles têm, como diz o ditado, a faca e o queijo na mão. Só estão sendo enganados porque são preguiçosos, não gostam de ler a Bíblia, não gostam de examinar a Bíblia. Vão ser enganados mesmo, vai ter jeito. Vai ser enganado. Porque se Deus deu esse livro para nós, não foi à toa. Foi para ele ser lido, examinados, para que meditemos nele, coloquemos ele em prática, guardemos em nosso coração, perseveremos nele, estudemos nele a fundo, para que sejamos abençoados. Não existe outro jeito. A principal arma para você não ser enganado é conhecer a palavra de Deus. Não adianta só querer dizer, só dependo do Espírito Santo para não ser enganado. O próprio Espírito Santo foi quem inspirou essa palavra. Ou seja, se você depende dessa palavra, você está dependendo do Espírito Santo também. Porque ele é o autor, ele é o que inspirou a palavra de Deus. Então, rejeitar a palavra é rejeitar o Espírito Santo. Meu Deus. Rejeitar essa palavra, negligenciar ela, é brincar com o Espírito Santo. É coisa séria isso. É entristecer o autor dessa palavra. Então, devemos tomar cuidado. Falsos profetas, falsos cristos. O que é Cristo? Eu já expliquei para os irmãos aqui. É Messias. Jesus disse que nos últimos dias haveria falsos cristos. O que é? Pessoas que vão se dizer ungidas de Deus, mas são falsos ungidos. São falsos. E eles vão se levantar nos últimos dias. E muitos vão segui-los, diz a Bíblia. Eu sou o ungido de Deus. E a ele está o perigo. Então vamos orar, agradecendo a Deus por esta palavra de alerta, esta palavra que vem para nos alertar. Jerusalém caiu por terra. Nabucodonosor entrou ali e destruiu aquela cidade, porque ela estava vivendo no pecado e gostava dos pregadores que apoiavam a vida de pecado dela. Ela caiu. Laodiceia também caiu. E muitos cairão que estão vivendo na nossa geração hoje, não passarão desse século. No próximo século serão varridos os seus nomes da história. Por quê? Porque não obedeceram a palavra de Deus. Cadê o nome dos falsos profetas aqui? De Ezequiel, Jeremias, nem tem o nome deles. Jeremias e Ezequiel está aqui até hoje. Estará pelo século dos séculos. Nós viremos contemplar essa palavra de Deus. Porque eles fizeram a vontade de Deus. Jesus Cristo nos ensinou que devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa. Sua vontade talvez não é estar aqui. Sua vontade talvez não era nem servir a Deus. Sua vontade talvez
era ser um empresário, mas ninguém está aqui nessa terra para fazer a própria vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Então, nós devemos pregar o que Deus quer, a palavra dele, não o que o homem quer ouvir, mas pregar o que Deus mandou nós pregarmos. Independentemente das consequências, dos resultados, devemos pregar a palavra de Deus e deixar o resultado com o Espírito de Deus, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos nesta noite por essa palavra gloriosa, maravilhosa, Senhor, uma profecia contra os falsos profetas, uma profecia contra os falsos pastores, falsos líderes, falsos apóstolos, falsos ministros, falsos evangelistas, falsos cristãos, falsos crentes. É uma profecia contra tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é fajuto, tudo aquilo que é imitação barata, Pai. Tem misericórdia de nós nesta noite, Senhor. Tem compaixão de nós e nos guia pelo caminho da verdade, pela verdade da Tua palavra. Nos ajuda a pregar a Tua verdade, a Tua palavra, Senhor. Que ministério para nós não seja profissão, mas é uma vocação, Senhor. Que igreja para nós não seja um teatro, um lugar de show e entretenimento, mas que seja um lugar de culto, de adoração a Deus e pregação do Evangelho de Deus, ó Pai. Deus, tenha misericórdia de nós, abençoa cada vida, cada irmão, cada irmã, que o Senhor possa salvar vidas, meu Deus, através dessa mensagem que pregamos, que o Teu Evangelho possa alcançar corações, ó Deus, e transformá-los para a glória do Teu nome, que o Senhor nos conceda essa graça, essa sabedoria, Pai, para que possamos pregar a Tua palavra, Senhor. Quanta gente está enganada nessa cidade por falsos profetas, por falsas profecias, ó Pai, por falsas visões. Portanto, pedimos a Tua ajuda, a Tua graça, e que essa palavra alcance o coração daqueles que o Senhor quer que sejam alcançados, Pai. Que o Senhor transforma, trabalha poderosamente na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.